Olá, esse é o seu ex-tricô, seu te dou um dado, o Raison, gay da casa, a baleia, tá todo mundo aqui, gente. Tá tudo bem? Tudo Agora bem, e tá você, melhor, Lelê? né? Melhor ainda. Agora tá melhor do que lá dentro. Muito melhor. Gente, ele bateu o sino, né? E você se arrepende já de ter batido? Ou não se arrependerá tão cedo? Ou Não, ter um misto de arrependimento e alívio? É uma mistura de arrependimento e alívio, mas eu confesso que depois do que eu pude perceber, eu me arrependi. Pouco. A Ângeles, vamos falar um pouquinho dela. A gente falou um pouquinho da Ângeles hoje em dia, mas não conseguiu falar tanto. Você ficou amigo no fim? Vocês se perdoaram? Você ficou muito puto com a história do gay da casa? Ou você Não, achou homofobia ou não? Não foi isso. Foi Tá. que ela realmente falou muitas coisas pesadas pra mim antes de eu explodir. E aquilo me ofendeu muito. Como o viadinho, não sei o que, sua mãe tinha que tirar outro viadinho do enfim, uma baixaria. Fina, né? Uma finesse. Foi. É fino isso. E falou pra Gabi que a mãe dela tinha dela no privado, um absurdo. Então eu me assustei com aquilo tudo, eu tava alto, então eu fiquei chocado. Só que depois eu vi que ela era uma pessoa legal, eu tava com ela antes, né, da briga. Então, e aí depois que tudo passou, que ela me pediu desculpa, a gente conversou, eu pedi desculpa pra ela também, né, por ter me exaltado. Da baleia Gente, e tal. baleia, Você achou o máximo a baleia? Eu quase morri de rir, porque baleia tem uma coisa que ofende, sabe? Ofende de verdade. Quando o cara Aí chama viadinho de não baleia. ofende? Não sei, eu nunca fui chamar de viadinho, mas de baleia já fui muito, eu sei mesmo. Então, mas viadinho ofendeu também. Não, mas lógico, né? Tem a conotação. É que você pegar na sexualidade da pessoa é Complicado. É Ainda mais foda. lá dentro, que é tudo muito aflorado. Mas É. enfim, no final a gente se dava conselho, a gente se chamava, ela me chamava pra me ajudar, eu falava, Angelice, se é gente boa, não explode, não fale nada quando você ficar nervosa, porque você perde a razão. Daí ela começou a se controlar, aí ela me ajudava também quando eu tava nervoso, me dava força. Não, Rai, você tem que ficar aqui, você vai ficar bastante tempo na casa, você não vai sair, você não pode sair, a gente vai estar com você, se eu sair, todo mundo vai embora. E aí foi legal, assim. Com ela eu não tenho do que me Quem que fechar. você não quer mais ver na sua frente? Tem alguém que você pegou um bode absurdo? Olha, eu vou falar uma coisa do Thiago e da Flávia. Isso tá? que a gente queria falar, né? Porque na verdade o lance foi o seguinte: Flávia conseguiu contaminar todo mundo lá dentro. A história que a gente tá achando é que Flávia queria primeiro pegar Thiago, porque aí não rolou, quis pegar o Dan. Só que tem que. Oh, desculpem. Só que pra pegar o Dan, ela tem que cortar a cabeça do Thiago, não é isso? E aí envenenou todo mundo contra ele? Você não acha isso? Não acho. Eu convivia com Então me eles. conta O Thiago o que aconteceu. queria a Flávia desde o começo. Desde o começo. Desde o começo ele tava em cima da Flávia. Sim. E a Flávia falava pra mim assim, Rai, eu vejo ele como um irmão, eu não conseguiu sentir Ela ia meio a atração pegar com pena, por ele. assim, é. Ela que talvez queria o Dan, mas eu não sei porque eu não tava convivendo com ela. Não dava pra saber de tudo lá. Né? Não, Então desde a o minha começo leitura mostrou no que ela queria o começo. Dan. Da minha leitura no começo era que ela não ia ficar com ninguém. Aham. E que ela não sabia como falar pro Thiago que não tava afim dele. Isso. Porque não queria magoá-lo. Né? Isso. Só que chegou um momento. O Thiago, eu acho o seguinte, ele é um cara muito do bem. Tá? Só que a hora que ele sentiu que o dele tava na reta pra ir pra roça. Aquele lugar onde o- a gente enfia a mão no Louro José. Aquele buraquinho. Que ele sentiu que o dele tava na reta, ele começou a ficar com medo, porque no meu grupo, no nosso grupo, eu era muito unido a Karine e a Nath. E aí começou, Alan foi embora, o Rodrigão foi embora, sobrou o Vitinho, que foi pro nosso grupo cedo, e aí acho que a Noelle também foi embora. Ele sabia que se sentia ameaçado, que na hora que tivesse que votar, obviamente ninguém ia votar, nós não íamos votar entre nós, porque a gente tava junto desde o começo sem saber o que a gente ia ser ou não dentro do jogo. E aí ele começava, por medo, ele tinha algumas atitudes que eu particularmente não concordei. Ele chegava em mim, na Natália, e falava, eu não vou votar em vocês são as últimas opções. E em contrapartida, ele chegava na Flávia e falava que o Vitinho era parceiro dele. E aí eu perguntei pro Vitinho, eu falei, Vitinho, quem que é a última pessoa que você votaria do nosso grupo? Aí ele falou assim, é o Thiago. Então aquilo me falava, não é possível. Aí teve um outro episódio que o Dan, a Flávia fez fofoca pra mim, mas eu quero acreditar que ela tava sendo correta comigo, tá? Porque é uma pessoa que realmente eu tinha um carinho lá dentro, a gente conversava sobre coisas até do mundo espiritual, essas loucuras da cabeça, e ela sempre me dava um apoio. Acho que comigo, pelo que eu percebi quando eu saí, eu pesquisei, eu não vi ela falando de mim.
de mim, ela não falava. Ela fofocava com as pessoas e fazia parte Não, da... eu acho que não, mas eu acho que ela é bem venenosa, bem espertinha, bem venenosa. E a minha impressão, Sim. daqui de fora, obviamente, a gente tá falando de jogo, né? Daí ela chegou em mim e disse que um dia antes, tava na piscina, eu, Thiago, Vitor e Flávia, e o Thiago virou e falou assim, a única pessoa que pode tirar, a hora que a casa inteira tava revoltada com a Ângeles, que pode tirar a Ângeles da casa é você. Aí eu, porque parecia que tá com uma conotação de que sim, vá logo, porque Logo pra eu já sou a tirar próxima opção no meu grupo mesmo, então é melhor que você vá antes. E aí ele chegou nos meninos e ele disse também que a casa inteira tava falando isso. Só que na minha leitura não era a casa inteira, na minha leitura era ele que tava falando e ele virou e falou pro Dan, eu não sei pra quem, que eu não no Mirante, eu acho, um dia, comentou que a pessoa que tiraria a Ângeles, se quisessem lá fora da casa, seria o Raíssen. E aquilo eu encarei como um insulto, porque foi uma forma de falar, não, vão no Raíssen e me deixem, porque ele achava que ele era o queridinho, ele falava que ele era do nosso grupo. Ontem mesmo no programa ao vivo, no programa que eu assisti, ele disse, de queridinho a tal. Então acho que assim, uma pessoa não pode ser prepotente de dizer que ela é queridinho, tá? Porque você tem que ser, o que você é, você é. nunca foi. Então, mas não pode, sabe? Nunca ninguém fica falando isso não existe. Então essa postura não concordava. Uhum. E o meu voto era nele, sim. Era antes eu discuti ele com a Flávia, só que quando eu saí aqui e vi a postura da Flávia com as pessoas, eu me chateei um pouco, porque eu não acreditei. Porque comigo ela não era assim. Então eu não posso falar que ela era uma cobra venenosa comigo, porque comigo eu sentia muita verdade, né? Entendi. A gente era muito verdadeiro um com o outro. E lá dentro, quem que você acha, a sua percepção lá dentro, quem que era forte pra vocês? Que vocês falavam, puta, essa pessoa é super forte, não vai sair nunca. Antes da Ângeles ir voltar, assim. O Dan, vocês acham, eu né? achava Vocês que o achavam Dan era que uma pessoa que ia ficar bastante tempo, mas não sabia se ele... na verdade, eu não sabia quem que ia ganhar. Tudo mudava lá, todo tempo. Né? Essa fazenda tudo muda muito. Aquilo era uma loucura, assim. muito crazy. Eu falava, gente, que elenco louco. É bem Era louco. uma pessoa mais... A Isis é transtornada, a gente rachava o bico. A Isis é muito engraçada, né? Muito. E ela é hiperativa, ela fica... O tamanho daquela pessoa, ela é imensa mesmo. Ela assim. A bunda dela é É gigantesca. gigante, né? Um amigo meu, Mordou Meu Gênio, @MordouMeuGênio, ele é incrível. Ele fala que ela parece aqueles móveis cobertos da Bela e a Fera, sabe? Aqueles que viram. Às vezes ela parece um puff, às vezes ela parece um armário. Ela é muito grande. E ela é linda, mas ela é grande demais, né? É uma bunda muito grande, assim. Eu não E entendi por que ela colocou aquela bunda. Tem as plantas, né, que vão ficando. Tipo, o Rafael. as pessoas que você esquece, Rafael, Tipo, o próprio Rafael, Vitor, né? Ele errou muito com a Ângeles. E aí o que acontece? Eu sentia que eu tava com fama de briga de uma pessoa super estourada aqui fora. Por quê? Porque eu vi as coisas e não dá pra você não falar. Você não segura. É a mesma coisa de você ter um amigo e aí você vê o outro roubando a carteira dele e você Não, não fala você nada. não segura. Então aí Não, você super não segura. E eu não tava nem aí. Uhum. Aí eu vi as coisas acontecendo e falava, tô nem aí. Entendo que as pessoas falavam assim, o Raíssen é fofoqueiro, todo mundo fofocava naquela casa. Só que o único que falava que era fofoqueiro era eu. Porque ninguém queria falar que era fofoqueiro. Aí agora, a gente fofoca mesmo, tal. Vou ficar falando de quê lá? Não, mas vai ser fofoca, as pessoas fofocam, as pessoas jogam. É assim, inclusive o reality show é um jogo. Só me termina comentando sobre o Lucas. O Lucas. Como é que ficou o seu namorado como você quase morreu? Quase morreu, né? Imagina, se eu vejo meu namorado com alguém com machado na frente, eu não sei o que eu faço. Sério. Foi o Machado. Aquela hora do Machado. Sério. Eu tava assim, a Nath que me... Não, você não tava sacando. Não. Eu acho que você não viu. Eu não sei se você não viu que ele tava com machado. Não, eu ou vi. simplesmente não caiu a ficha aqui, sei lá. Não, eu vi, mas eu falei, não é possível que esse cara vai fazer alguma coisa com machado, entendeu? Me assustei, a Nath se assustou mais que eu. A Nath... Mas, Raíssen, vem. Vem aqui um pouquinho, ela falava. Eu quero falar um pouquinho Aí com a hora você. que eu fiquei assustado foi quando ele começou... A Nath falou pra eu sair de lá e eu tentava sair, ele não deixava. Daí eu falei, puta que pariu, me dá uma machadada na cabeça. E ele era muito louco, ele era muito... Ele é bem louco. Ele chegava em você, te amava, daqui 2 minutos ele gritava na sua orelha. Desculpa, ele foi pedir desculpa pra você e não durou meia hora, né? Não durou meia hora. Ele gritando na sua orelha e você fazia... Porque eu falei, não vou mais gritar com ele, porque não adianta gritar. E o que você sentia? Muita raiva, vontade de meter a mão na cara? Eu teria metido... Eu tava com medo. Ele brincou com Dá faca medo até. mesmo. Ele brincou com faca até, na verdade. Eu falei, eu não tô aqui pra morrer, gente, tô aqui pra me divertir. Já basta meu pânico aqui dentro desse quarto e ainda tem que aguentar esse louco gritando na minha orelha. Aquela cena de você com o edredom aqui, só o olhinho pra fora é genial. Genial. Eu não vi ainda, né? vou ver. É muito Mas bom. como é que é? Porque ele entra, ele coloca ele rondava a minha cabeça cama. E aí ele coloca a cabeça pra dentro e aí
foca em você e na Karine, e a Karine olhando pra você e você só com o olho pra fora assim, ó. No escuro. É muito, muito bom, mas eu desesperei mesmo. Eu acho que foi a melhor coisa ele ter ido embora. Ele tinha que ir embora, gente, não tem Mas como. ninguém fazia nada também, né? Tava lá, o povo gritava comigo, a única que conversava. Nada. O Rodrigão faria. Então, O Rodrigão. quem conseguiu peitar foi a Nath, peitou de tirar você dali. A Isis tentou conversar com E a ele Isis também. tentou conversar, mas e os meninos? O Dan, ninguém fazia absolutamente nada. A gente comentou isso O que no me chocava Twitter. muito lá dentro, assim, eu gostava das pessoas, só que me chocava que eles muito medo de expor o que sentia. Muito medo de expor o que sentia, muito medo de ir pra roça. E então tava com medo de se posicionar. E eu falava assim, eu falei pro Dan, você é manipulador, você é jogador, eu falei mesmo. E eu expliquei o porquê que eu achava tudo aquilo. Mas não é que ele é uma pessoa ruim. Cadê? Ele tem que jogar. Tá jogando, ué. Só que eu acho que ele é um cara de 31 anos, ele tem que falar, cara. Ele tem opinião. E pra mim ele era o mais estourado na casa, só que tá se controlando, Tá assim, se autocontrole. segurando pra caramba, E vai. E é por isso que ele tá lá. Querido, muito obrigada por ter vindo. Obrigado Espero você. que você melhore. Essa coisa, toma remedinho, eu tomo. Só se for uma dose de vodka. Vamos tomar uma Já. dose. E aí a gente sai com o machado na rua. Obrigada, viu? Obrigado você. Beijo. Tchau.